Prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para fazer a nossa lição correspondente ao a quinta-feira da semana, referente à lição 4 do dia 23 de outubro de 2022. O versículo desta lição de quinta-feira está em Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 20, que diz: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui Jesus mesmo estava interpretando esta palavra quando ele então se manifestou a João, revelando-se na sua glória, na sua forma celestial. Aqui, a partir do verso 13 do primeiro capítulo, o Senhor apareceu a João no meio de 7 castiçais, que ele explicou aqui que os castiçais significa as igrejas, 7 igrejas da Ásia, e as 7 estrelas, que foi explicitado aqui também, nesse versículo 1 e 20, que são 7 anjos da igreja. Então Jesus, ele se manifestou tendo a sua cabeça branca como a lã. Isso aí nós sabemos que fala sobre a eternidade. E os seus olhos como chama de fogo. Nós já vimos que são aquele olhar que penetra no juízo, que sonda o profundo do coração do homem. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, os pés, como latão reluzente, temos por entendimento que seja calçado os pés no Evangelho da Paz, né? E a sua voz como som de muitas águas. Muitas águas na Bíblia fala de multidões de pessoas. Então, desta forma, ele tem na destra, a sua destra, então, né, as 7 estrelas, e tem ainda na sua boca uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então ele tem a espada na sua boca, é a palavra de Deus, né? Espada alguma de 2 gumes, espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto que brilha como o sol na força do dia, ou seja, o meio-dia. Então é a sua glória que manifesta, e o homem na sua condição natural, ele não pode contemplar, ele não tem como ver, porque ninguém suporta ver a luz do sol. Mas então, irmãos, o importante aqui para nós o versículo nos diz as 7 estrelas, que fala dos 7 anjos da igreja. Nós temos 2 escolas aqui, ou 2 opiniões, sugestões sobre os 7 anjos. Tem alguns que dizem que esses 7 anjos são anjos realmente ministradores, né? Conforme está escrito em Hebreus 1 e 14.
Tem outras referências aqui no Salmo 34, né? 34, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vemos lá em Gênesis, no capítulo 32, que Jacó se deparou com uma multidão de anjos, um exército de anjos. E ele chamou então de aqueles exércitos de anjos. Ele chamou de Manaim, né? E ele também aqui nos revela em vários lugares aqui, Mateus capítulo 18 e o 10, diz assim: vede, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Mas, irmãos, aqui é uma linha de pensamento, né? Que seriam talvez anjos mesmo que cuidassem da igreja, anjos, seres celestiais. Mas nós entendemos que esses anjos são realmente, os 7 anjos são os pastores da igreja. Porque aqui nós vemos, desde quando já começa, aqui no capítulo 2, quando está escrevendo para a igreja de Éfeso, já começa. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A outra carta aqui para outra igreja, a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Ermina. E assim vai, para cada igreja, a carta é direcionada ao anjo que está na igreja, né? Então é mais salutar nós acreditarmos que, como o Apocalipse é uma linguagem simbólica, que o anjo que está na igreja é verdadeiramente o pastor da igreja, né? Então tem essas duas linhas de pensamento, de interpretação, que nós cremos, né? Eu particularmente acredito que o anjo seja realmente o pastor da igreja. E a carta que o Senhor Jesus estava direcionando ao anjo da igreja, através de João, era justamente para o pastor, né? Porque como que se os anjos estivessem já à destra, lá os anjos celestiais, à destra de Jesus, seria até incompreensível que o Senhor ia mandar João escrever a carta, né? Ou direcionar uma carta através de João para os próprios anjos celestiais. Então seria mais difícil da gente até aceitar essa hipótese. Mas nós cremos então que os anjos aqui que estão à destra do Senhor Jesus, né, é realmente a consideração que o Senhor tem, o valor que tem o pastor da igreja e o cuidado que o Senhor tem para com eles. Embora todos esses anjos aqui, ou todos esses pastores tivessem algum ponto de reprovação do Senhor, que o Senhor estava escrevendo também para além de instruir, para corrigir, né, esses pastores das igrejas, e para também apontar alguma coisa, algum ponto frágil, deficiente na igreja, que precisava ser consertado. Mas o Senhor considerou cada um, né, com o máximo denodo, a máxima consideração para com cada um deles. Embora de todos eles tivesse os problemas, né, doutrinários, somente aqui o anjo da igreja que está em Filadélfia, né, que foi o mais bem aprovado. Então que os irmãos possam estudar mais e pesquisar mais sobre esse ponto desses anjos aí. Eu creio também que o pastor Jean, ele também sabe, né, e tem apontado que o anjo
que está na igreja, a quem foi direcionado as cartas de Cristo, é realmente o pastor da igreja, o responsável pelas almas, né, a quem o Senhor vai prestar contas. Deus abençoe os irmãos e que seja uma escola abençoada aí. A nossa quarta lição, Cristo apresenta-se à igreja de Tiatira e de Sardes. Deus abençoe a cada um, fica na paz do Senhor.